Em vídeo de delação, Ronier Lessa, assassino da vereadora Marielle Franco, diz que recebeu promessa milionária para matar a vereadora. Ele também falou quem seriam os mandantes do crime. Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o deputado federal Chiquinho Brazão. O pagamento seria um loteamento na zona oeste do Rio de Janeiro, avaliado em mais de 10 milhões de dólares. Netanyahu fala em erro trágico após ataque com mortos em Rafah. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse hoje que o ataque a um acampamento de refugiados em Rafah, no sul da faixa de Gaza, foi um erro trágico e o bombardeio ocorrido na noite de ontem deixou mais de 40 mortos. Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, há relatos de mulheres, crianças e idosos. Muitas delas foram carbonizadas. Rafah é o último refúgio na fronteira com o Egito para os palestinos que têm deixado suas casas para fugir da ofensiva israelense. Na sexta-feira, 24, a Corte Internacional de Justiça e o tribunal mais alto da Organização das Nações Unidas, a ONU, para julgar essas disputas entre os estados, ordenou que Israel interrompesse todas as operações militares em Rafah. E a determinação é obrigatória, mas o tribunal não tem força militar para garantir que o país cumpra. Em votação no Congresso Nacional, os deputados decidiram manter o veto de Jair Bolsonaro a trechos da nova Lei de Segurança Nacional, que na prática criminalizariam a propagação de notícias falsas no país. O veto mantido pelo placar de 317 a 139, com a atualização da nova Lei de Segurança Nacional, estabeleceu novos crimes contra as instituições democráticas. Os trechos que falavam sobre fake news foram vetados por Bolsonaro enquanto ele era presidente. No trecho da nova lei, previa punição com reclusão de 1 a 5 anos para quem disseminasse fake news, mas apesar do presidente Lula ter se empenhado em seu governo na articulação para que ele conseguisse um acordo para derrubar o veto do ex-presidente, a decisão ela foi vista como uma derrota para o presidente, pois apesar de toda a articulação, ele não conseguiu convencer os deputados a derrubarem o veto. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, me siga para mais notícias, curta, comenta e compartilha. Até mais. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta terça-feira diretrizes nacionais sobre o uso de câmeras corporais por agentes de segurança pública. As medidas valem para órgãos como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e policiais militares do Estado, mas há espaço para a autonomia dos entes federais. A regulamentação se dá em um momento em que o Estado, como São Paulo, por exemplo, governado por Tarcísio Freitas, republicano, se preparam para adotar um modelo na qual policiais terão autonomia para ligar e desligar os equipamentos, que ficam acoplados aos seus uniformes. A gravação ininterrupta por parte dos policiais tem sido duramente criticada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles afirmam que esta medida inibe o trabalho dos agentes e compromete a privacidade deles, como em momentos em que estão almoçando ou que vão ao banheiro. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, me siga para mais notícia, curta, compartilha. Até a próxima. Lula recebe os irmãos Joesley e Wesley Batista no Palácio do Planalto. Segundo o governo, o foco da reunião é o impacto das enchentes do Rio Grande do Sul no setor produtor de proteína animal. Lula, lembrando que ele já esteve em um evento com os irmãos Batista no mês de abril, quando ele visitou uma indústria de processamentos de carne da empresa JBS, que pertence aos irmãos Batista. E, na ocasião, ele elogiou os empresários e afirmou que o Brasil não pode viver subordinado à mentira
maldade e intrigas. O petista, no entanto, ocultou a Wesley Batista da foto no evento. A empresa JBS foi uma das principais beneficiadas pela política de campeões nacionais do primeiro governo do então presidente Lula. A empresa contou com crédito farto do Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, o BNDES, e para se expandir no mercado internacional, mas acabou com problemas na justiça e os irmãos Batistas retornaram este ano ao Conselho de Administração da empresa JBS, que haviam deixado desde o ano de 2017, após aquele escândalo de corrupção, naquele mesmo ano de 2017, onde Wesley gravou uma conversa com o então presidente Michel Temer, do MDB, e antes de fechar um acordo de delação premiada no âmbito da operação da Lava Jato. Eles chegaram a ser presos em 2017, mas acabaram absorvidos no ano passado. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, me segue para mais notícias, curta, comenta e compartilha. Até mais. TSE mantém condenação de Garotinho em caso de compras de votos. Ex-governador recorreu à Corte Superior contra a condenação na Justiça Eleitoral do Rio. O processo decorre da Operação Chequinho, deflagrada em 2016 em Campos do Goytacazes. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, manteve a condenação do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, por compra de votos nas eleições municipais de 2016. Os ministros analisaram o recurso da defesa do ex-governador contra a decisão da Justiça Eleitoral pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documentos públicos e coação no curso do processo. O caso envolve as investigações da Operação Chequinho, que apurou o uso ilegal do programa social Cheque Cidadão, da Prefeitura de Campos do Goytacazes, no Rio de Janeiro. Garotinho ele foi condenado inicialmente na primeira instância a 9 anos e 11 meses de prisão. E o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a condenação e ampliou a pena para 13 anos e 9 meses. No TSE, prevaleceu o voto do ministro André Ramos Tavares, relator do recurso. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, me siga para mais notícias, curta, comenta e compartilha. Até a próxima. Uma pesquisa do Instituto IPSOS aponta que a maioria da população brasileira avalia que o país está na direção errada. E de acordo com o levantamento, 57% dos brasileiros têm essa opinião sobre o caminho do Brasil. É o maior índice registrado do mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E de acordo com a pesquisa mensal, já 43% opinam que o país está no rumo certo. E você, deixe sua opinião aqui embaixo. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, me siga para mais notícias, curta, compartilha e até a próxima. Praias brasileiras podem ser privatizadas. A proposta de emenda à Constituição que transfere a propriedades dos terrenos do litoral brasileiro do domínio da Marinha para os estados, municípios e proprietários privados voltou a ser discutida em audiência pública no Senado. Essa PEC foi aprovada em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados e estava parada na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado desde agosto de 2023. O relator da proposta é Flávio Bolsonaro, do PL. Essa PEC gera muitas divergências. Organizações ambientalistas alertam que a aprovação da proposta pode comprometer a biodiversidade do litoral brasileiro, enquanto o relator defende que a mudança é necessária para regularizar as propriedades localizadas nos terrenos da Marinha e que as áreas geram prejuízo aos municípios. Em entrevista à Rádio Nacional, a diretora do Departamento de Oceanos e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Ana Paula Prates,
explica que na origem a demarcação constitucional dos terrenos da Marinha servia para a defesa da soberania nacional, mas que hoje são territórios que protegem a população das mudanças climáticas. Ela também defende que a aprovação da PEC seria um grande retrocesso. E você, o que você acha? Qual a sua opinião? Seria interessante termos praias privatizadas no Brasil? Eu sou Cirleide Lima e trago conteúdo de notícias diariamente para você. E se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha. 10 anos da Lava Jato. 10 anos após o início da Lava Jato, a força-tarefa que chegou a ser considerada o maior cerco a políticos suspeitos de desvios de recursos públicos da história acumula derrotas nos tribunais superiores do país. Políticos e empresários tiveram condenações anuladas e aos poucos já traçam estratégias para retornar à vida pública. Dos condenados podemos citar Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, José Dirceu, Beto Richa, entre outros. Símbolo do combate à corrupção de políticos e empresários bilionários, a Lava Jato e as investigações abertas no decorrer das fases operação viabilizaram 160 delações, mais de 500 denunciados, 174 condenados e devolução de 4,3 milhões aos cofres públicos. Condenados na Lava Jato podem voltar ao cenário político do Brasil. Condenados na Lava Jato podem voltar ao cenário político do Brasil, como é o caso de Sérgio Cabral, que é ex-governador do Rio de Janeiro, aguarda em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. O desfecho de uma série de recursos em processos em que ele é acusado e, entre outros crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, em março deste ano, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, TRF2, anulou 3 condenações da Lava Jato contra o ex-chefe do Executivo Fluminense. As sentenças somavam cerca de 40 anos de prisão. Enquanto aguarda em liberdade, Cabral tem atuado nos bastidores da política fluminense. Ele agora trabalha como consultor político e um dos clientes é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Eduardo Cunha, condenado na Lava Jato, pode voltar à política. Em maio do ano passado, a 2ª turma do STF decidiu anular as acusações de condenações do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, na Operação Lava Jato, após a Justiça ver que existe incompetência da Justiça Federal para julgar o processo. Agora cabe aos juízes eleitorais analisar as acusações que pesam contra o ex-presidente da Câmara sem mandato, e o ex-presidente da Câmara mantém a influência nos bastidores da política fluminense e já emplacou aliados na Secretaria de Habitação da Prefeitura do Rio de Janeiro e nas empresas Rio Luz e Implante Rio, 2 empresas públicas. Cunha também atuou ainda ativamente na articulação da casa para a soltura do deputado Chiquinho Brazão, sem partido do Rio de Janeiro, onde o ex-presidente da Câmara fez também lobby para tentar reverter a prisão de Brazão, denunciado ao lado de seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, e do chefe de Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, como mandantes da morte da vereadora Marielle Franco. Outro plano de Cunha é voltar a ocupar uma cadeira na Câmara. Ele pretende se candidatar nas eleições de 2026. José Dirceu. A 2ª turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu nesta semana, por 3 votos a 2, a pena imposta ao ex-ministro José Dirceu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Ele foi sentenciado a 8 anos e 10 meses de prisão pela Justiça Federal do Paraná. A condenação foi assinada pelo então juiz Sérgio Moro
e confirmada pelo Tribunal Regional da 4ª Região. E com a decisão do STF, o ex-ministro fica mais perto de recuperar os direitos políticos e as condenações criminais o impedem de disputar as eleições por causa da lei Ficha Limpa. Uma eventual candidatura dependerá de análise da Justiça Eleitoral. Hoje, com 78 anos, que completou em março, ele já declarou que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Outro condenado, mas que já está atuando na política, é Beto Richa. Beto Richa, o ex-governador do Pará, atualmente deputado federal, que chegou a ser preso 2 vezes em investigações sobre corrupção quando estava no cargo, é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Ele pleiteia um retorno ao Executivo de Curitiba e chegou a conversar com o PL para migrar de cicla e disputar a eleição pela legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os processos contra a Richa somam 42,5 milhões em supostas propinas, relacionadas a contratos de concessões de rodovias. Em fevereiro, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes do STF mandou a investigação para a Vara Eleitoral por considerar que há uma suspeita de Caixa 2. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, me siga para mais notícias diariamente. Até a próxima. Parlamentares já receberam mais de 32 milhões de reais em emendas individuais só este ano de 2024, como é o caso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSDB de Minas Gerais. Ele já recebeu, só ele, mais de 32 milhões em emendas individuais esse ano de 2024. Parte dos recursos, segundo o parlamentar, vai ser destinado para os Ministérios da Saúde, do Desenvolvimento Social, combate à fome e a estruturação e modernização da rede de serviço do Sistema Único de Assistência Social. Essas emendas individuais, elas são prerrogativas do parlamentar, que aponta o orçamento onde ele vai aplicar os recursos, mas também são usadas pelo governo federal como forma de pressionar o Congresso, liberando dinheiro às vésperas de votações importantes. Eu sou Cirleide Lima e trago notícias diariamente. Curta, comenta e compartilha para mais. Até a próxima. As derrotas do governo Luiz Inácio Lula da Silva na votação dos vetos presidenciais e em outros temas sensíveis. Nas últimas semanas, os interlocutores avaliaram que Lula precisa mais uma vez ampliar a pluralidade partidária na articulação política. Antes da mini-reforma ministerial, já havia integrantes de siglas como MDB, PSDB e até do próprio União Brasil na esplanada. Mas, até agora, o governo segue com dificuldades em consolidar uma base aliada. E, por isso, aliados de Lula avaliam que talvez essa representatividade partidária precisa também atingir o chamado núcleo duro do Planalto, ou seja, o entorno presidencial. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, eu trago diariamente notícias. Até a próxima. Foi publicado no Diário Oficial esta semana o edital do concurso unificado da Justiça Eleitoral. São mais de 389 vagas, destinadas para todo o país. A banca que irá realizar todo o processo é a Sebrasp. A data das provas é dia 22 de setembro. Se você tiver interesse, é só procurar mais informações no Diário Oficial da União. Eu sou Cirleide Lima. Se você gosta de ficar bem informado, curte, comenta, compartilha, me siga para mais. Até a próxima. Polêmica envolvendo a marca Zara. Uma das últimas polêmicas da marca foi uma publicação no Instagram, com fotos que chamou a atenção dos internautas. As imagens eram de uma modelo vestindo jaquetas e casacos da linha Zara Atelier, no cenário onde continha moldes e esculturas e entulhos, sacos plásticos e tábuas de madeira, com um fundo branco e cinza.
Outro detalhe é que uma das esculturas estava sem seus membros, como braços e pernas. Logo, os usuários das redes sociais compararam as imagens com as do conflito entre Israel e Palestina. Para eles, uma clara alusão à guerra em Gaza. E isso fez com que artistas, jornalistas, figuras reconhecidas internacionalmente e até portais e meios de comunicação muçulmanos aderiram à hashtag boicote Zara. Muitos afirmaram que não vão comprar da empresa e considerando que a publicação das fotos é uma falta de humanidade e até uma certa cumplicidade no sofrimento do povo palestino. Internautas ainda descreveram a marca como hipócrita e insensível, e a estratégia de marketing como equivocada. Condenação de Donald Trump, primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. Candidato à Casa Branca este ano, o republicano foi acusado de falsificar documentos para esconder os registros de pagamentos financeiros para silenciar a ex-atriz pornô Danielle nas eleições de 2016, onde ele derrotou Hillary Clinton. Segundo as acusações, o suborno foi feito para esconder a relação que Donald Trump tinha com a ex-pornô Danielle, para que isso não interferisse todo o processo, não tivesse nenhuma interferência. Trump foi condenado por 12 juízes e o juiz do caso ainda vai determinar a sentença, que pode ser de até 4 anos de cadeia, e a decisão pode sair até 11 de julho. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, eu trago notícias diariamente. Curte, comenta, compartilha e siga para mais. Até a próxima. O presidente Lula acumula derrotas no Congresso. Deputados e senadores derrubam veto de Lula e voltam a proibir saidinhas de presos de semiaberto para visitar familiares. No mês de março, o Congresso tinha proibido as saidinhas, mas o presidente Lula tinha derrubado o veto. Mas como o Congresso dá a última palavra, eles decidiram derrubar o veto de Lula. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, me siga para mais. Até a próxima. Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes sai da presidência do TSE e André Mendonça assume como vice. De acordo com as regras de rodízio entre os ministros, a previsão é que o TSE será comandado pelos 2 ministros indicados por Bolsonaro nas eleições em 2026. Nunes Marques pode assumir como presidente e André Mendonça como vice. 2026, TSE passará a ter maioria de aliados ao ex-presidente Bolsonaro e placar que estavam apertados podem ser favoráveis ao ex-presidente. E você, o que você acha sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Eu sou Cirleide Lima e trago notícias diariamente. Me siga para mais. Até a próxima. Posse e porte de drogas. PEC das drogas será pauta na Câmara dos Deputados. A proposta já foi aprovada no Senado dia 16 de abril. Caso seja aprovada, a posse ou aporte de drogas em qualquer quantidade será considerada crime. Para os senadores, é importante que seja observada a diferença entre o traficante e o usuário de drogas. Para os usuários, é importante que seja aplicada penas alternativas, com a prisão, mas também com tratamento para que ele possa sair da dependência química. O autor dessa PEC é o senador Rodrigo Pacheco, e a PEC é uma reação a um julgamento que existe no Supremo Tribunal Federal desde 2015, onde um acusado foi pego com 3 gramas de maconha e a sua defesa pede que o porte de maconha não seja considerado um crime. Eu sou Cirleide Lima e se você gosta de ficar bem informado, eu trago notícias diariamente. Curte, comente e compartilha para mais. Até a próxima.
O Jogo das Estrelas, né, um evento beneficente. Antes do evento começar, o evento principal, aconteceu o Jogo das Estrelas, que contou com nomes como Arthur Aguiar, Douglas Silva, José Loreto, Marcelo Melo, Ricardo Vianney, entre outros. Além disso, né, aconteceu a participação de cantores como MC Pose, Diego Nogueira e MC Daniel. E outra coisa, para homenagear o Rei Pelé, antes de iniciar a partida, Zico tirou foto com Gabriel, que é neto do rei. E os bilhetes foram vendidos no valor aí entre 30 a 90 reais. E só foi possível comprar apenas 4 ingressos por CPF.